O ciclo da ansiedade do empreendedor. Esse é o tema de hoje do nosso podcast Papo de Lucro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso novo episódio do podcast Papo de Lucro, onde a gente fala sobre uma série de assuntos pertinentes para quem conduz a sua empresa, quem conduz o seu negócio. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que é o ciclo de ansiedade do empreendedor e da empreendedora. É algo que eu bato bastante e que a gente tem que dar um jeito de quebrar. E é isso que a gente faz na SGE, a gente quebra o ciclo da ansiedade. Mas André, o que é o ciclo da ansiedade? É aquele mecanismo, é aquela rotina que você tem e que leva muitas vezes a você, empresária, como eu já passei também, tá? Que leva a gente a tomar decisões equivocadas. Porque tu começa a puxar errado uma coisa e essa coisa vai acumulando e vai levando a outra decisão. Então eu vou começar falando aqui de um ciclo muito comum de ansiedade, que é a compra, estoque, promoção e caixa. Compra, estoque, promoção e caixa. Esse ciclo é maravilhoso quando age para o nosso favor, mas quando ele age contra, é horrível. Por que ele é horrível? E por que ele pode ser horrível? Pensa comigo, eu tenho um negócio, tenho um varejo e eu compro. E eu não tenho muito limite para essa compra. Eu vou comprando por feeling, por intuição, porque eu acho bonitinho, porque eu acho que vai vender, maravilhoso. Eu vou tendo no primeiro momento segurança. Por quê? Porque eu tenho um estoque alto. Só que esse estoque alto, ele é dinheiro parado. O estoque travado é dinheiro parado. Então eu estou comprando mais, sem limite, e eu começo a ter um estoque alto. O que acontece quando eu tenho um estoque alto? Começa a me faltar caixa. Começa a me faltar dinheiro. O que eu preciso fazer quando me falta dinheiro? Eu preciso fazer uma ação de venda para liquidar esse estoque. Então eu vou fazer o quê? Uma promoção. Vou fazer uma promoção. Só que eu não vou ter muito critério para fazer essa promoção, porque eu estou preocupado, porque esse estoque começou a ficar alto, está me faltando dinheiro. E aí eu vou fazer uma promoção queimando boa parte da minha margem. Eu faço uma promoção queimando boa parte da minha margem, mas lembra, eu não tenho um parâmetro de compra, né? O que vai acontecer? Eu vou pegar o dinheiro que entrou e vou comprar. Só que eu vou comprar com preço cheio. E aí meu caixa começou a sumir. E aquele caixa que já era baixo aqui começou a ficar menor. E eu comprei mais. E o meu estoque aumentou. O meu caixa diminuiu e eu fiz outra promoção. Eu vou comprar mais. Meu estoque aumentou, meu caixa diminuiu, fiz outra promoção. Entende onde isso vai nos levar? Pois é, muitas vezes onde leva uma série de empresas. Tem empresas que já chegaram na SGE com estoque de 2, 3, 4 anos de venda. Isso é quase a cava do túmulo, infelizmente, do negócio. Imagina a quantidade de dinheiro que tem no negócio com um estoque desse tamanho. Só que é muito difícil quebrar isso, porque pensa, é o ciclo, é a forma que essa pessoa aprendeu a gerenciar a própria empresa. Ela compra, gera estoque, fica sem dinheiro, faz promoção, compra. E aí ela diz aquelas frases maravilhosas, contém ironia, tá? De mercado, que é não, mas eu tenho que ter dinheiro, porque quem tem dinheiro tá com dinheiro ali, tá? Quem tem estoque tá com dinheiro ali. Não, mas todo mercado faz assim, toda loja desse meu segmento trabalha desse jeito, mas o fulano tá rico fazendo assim. Gente, vamos lá, a gente é adulto. Primeiro, quando eu olho pro fulano, eu nem sei se o fulano tá rico, eu sei o que ele diz, eu nem sei se ele faz assim mesmo, eu sei o que ele mostra. E eu não sei a realidade que está por trás disso. Eu não sei se ele não está quebrado e não diz para ninguém. Eu não sei se não tem quem patrocine. Eu não sei. Ou se ele tem uma mágica, se ele tem um gênio da lâmpada. Eu não sei e não tem como eu saber. O que eu tenho que saber é que eu tenho que ter ciclos positivos e não de ansiedade no meu negócio. Eu tenho que entender o que eu preciso fazer para que efetivamente eu tenha dinheiro. Vamos pegar esse mesmo ciclo de compra, estoque, caixa, promoção e pensar ele um pouco diferente. Vamos tentar quebrar esse ciclo. Eu vou passar como quebrar o ciclo, então. Vamos falar sobre isso. Pois bem, eu fiz por muito tempo uma compra sem limites, que me gerou um estoque alto, que me fez ficar com falta de caixa. O
que eu faço agora? Posso fazer a promoção? Muitas vezes é a solução fazer a promoção. Vamos lá, vou fazer a promoção, vou vender esse produto com uma margem menor. É momento de que agora? De quebrar o ciclo. Na hora de fazer a compra, de forma alguma eu posso comprar na mesma proporção que eu vendi. Mas André, o cliente quer algo novo, será? Ou é você que está cansado do produto que você vende? Ou você ou a sua equipe de vendas, seja numa loja física, seja no B2B, seja no e-commerce, a sua equipe de vendas não está, infelizmente, capacitada para vender o seu produto. E aí diz, como quase muitas vezes as equipes de venda, que às vezes não tem até subsídio para dizer outra coisa, dizem, me falta produto no estoque novo, eu não consigo vender isso que está aí. Você que está me ouvindo ou me assistindo não tem ideia de quantas empresas a gente já atendeu que ouvia isso da sua equipe. E que muitas vezes, por intermédio nosso e outras vezes por uma grande iniciativa da empreendedora e empreendedor, que sempre é no final das contas quem faz o negócio acontecer, quebrou isso e disse, olha só, o que a gente tem é isso, gente. E vamos treinar. E aí também começou a dar condições para essa equipe para fazer melhor. Começou a entender se a equipe estava qualificada ou não, e quando tinha qualificação e não tinha rendimento, muitas vezes promoveu algumas pessoas para o mercado, faz parte, trouxe equipe mais qualificada, treinou no seu produto e no seu serviço melhor as pessoas que ficaram, e aí efetivamente começou a trabalhar para diminuir o estoque e quebrar o ciclo. Então vamos lá, eu tinha uma compra, gerei ganho de estoque, fiquei sem caixa, fiz uma promoção, não comprei na mesma proporção. Meu estoque já não cresceu tanto. Aquele dinheiro ficou uma parte no caixa. Ainda tenho estoque alto, vou fazer outra promoção, mas não vou comprar na proporção. E aí eu começo a fazer um ciclo virtuoso. E eu começo a estabelecer parâmetro no ponto onde começa todo esse trem, que é a compra. Eu começo a entender qual é a minha meta de compra, quanto é que eu posso chegar na minha compra. E aí eu começo a estabelecer algo maravilhoso, que é um ciclo virtuoso, que é um ciclo de dinheiro positivo. Você que está me assistindo ou me ouvindo, saiba que eu estou falando ouro aqui. Existe uma série de empresas que são nossas clientes e cujo nosso trabalho nos primeiros meses foi exatamente esse, quebrar o ciclo de ansiedade, quebrar esse ciclo negativo que leva a prejuízo. Fazendo exatamente isso que eu estou dizendo. É óbvio que a gente tem ferramentas, mecanismo, conhecimento de mais de 18 anos de mercado, grupo de especialistas qualificado. Eu brinco, né, que todo nosso consultor especialista tem que ter um cabelinho branco e já ter vivido a dor do negócio. Então, e conhecimento na área financeira, é óbvio. Mas quem fez isso efetivamente acontecer são os empresários através dessa dica que eu estou dando para você, dessa forma de quebrar esse ciclo. Então, um ponto seríssimo, importantíssimo, que tem que ser feito nesse ciclo que eu trago como exemplo é crie metas, crie parâmetros, planeje o seu negócio. No final das contas, né, é muito sobre planejamento sempre. Na área financeira é muito sobre isso. Eu digo que a consultoria financeira é um caminho que tem que levar para o lucro. Ninguém tem que ser apaixonado por fazer planilha, eu acho um saco. Mas a consultoria é fundamental. Porque a clareza nos dados ela nos leva para o lucro. E entender esse tipo de ciclo que acontece nos nossos negócios também. Cada negócio tem seus ciclos de ansiedade. Em cada um deles, e aqui eu dei um exemplo que é um muito comum que acontece, mas existem outros. Eles têm que ser analisados e quebrados. A empresa de serviço que não consegue escalar porque precisa de dinheiro, e aí precisa de dinheiro, não tem gente qualificada, e tem que ir lá atender, e aí não tem tempo para ter gente qualificada, e aí tem que ir lá atender, e aí não tem tempo. Isso aí também tem que ser quebrado. Como é que isso é quebrado? Talvez com um pouco de trabalho a mais, talvez com um pouco mais de conhecimento, talvez trazendo uma pessoa junto, muitas vezes entendendo que eu não vou ter alguém nota 10, mas que a pessoa que está na nota 7, 8 do meu lado já tem condições de realizar um trabalho bem feito, talvez até determinado ponto, talvez eu tenha que entrar em algum momento ali para fazer uma experiência muito melhor para o meu cliente. O meu trabalho era nota, sei lá, 9, vamos tornar uma nota 10, 11, 12, porque agora são 2 pessoas no time. Agora eu tenho gente que me ajuda a entender o resultado Agora eu tenho gente que ajuda na execução mais qualificada desse trabalho. Então esse é um outro exemplo de ciclo. O ciclo de ansiedade que impede a escalabilidade de empresas de serviço. Esses exemplos são apenas alguns. São
bem fortes, inclusive, mas eles são presentes em boa parte das empresas, mas não em todas. Cada empresa tem o seu ciclo. Então, quando eu estou falando aqui de finanças, quando eu estou falando de resultado, quando eu estou falando de lucro, eu preciso entender, em cima de cada negócio, quais são os ciclos de ansiedade, aquilo que eu posso vir a resolver. E cuidado com as muletas, com as soluções mágicas. Ah, a promoção sempre acontece e isso resolve. Não resolve, eu acabei de dar um exemplo. A compra eu sempre fiz assim na intuição e sempre deu certo. Será que deu? Eu estou com 2 anos de estoque, isso é bom? Não, mas o mercado só aceita um produto novo. Você nunca tentou renovar o seu mercado? Será que ele realmente pensa assim? Será que não tem outras empresas que você pode vender? Outras pessoas que você pode acionar? Será que você está fazendo tudo o que pode com relação às vendas dos produtos que já estão existentes? Mas eu preciso ter um estoque grande porque eu atendi uma ferragem uma vez, que tinha um cano lá, nunca esqueci dessa história, um cano que estava há 7 anos lá, um grupo de canos, né? Foi analisar o giro de estoque. Disse, cara, para que isso aqui? Ah, porque uma vez alguém pode chegar aqui e pedir. Disse, meu querido, aí tu diz, não tenho. É muito mais caro para você ter esse cano aqui que você nunca vendeu, tinha vendido uma unidade só em 5, 6 anos. É muito mais caro isso do que dizer que não tem para alguém. Não vai ter tudo de todas as pessoas sempre. Tem que entender o que gira mais. Então, nesse caso, o problema dele era que ele tinha necessidade, o ciclo dele era, toda vez que ele via um determinado produto novo, ele tinha que comprar porque alguém um dia podia pedir. A empresa estava quase quebrando. Então, cuidado com os seus ciclos de ansiedade. Cuidado com os seus ciclos que levam ao resultado da sua empresa ruim. Aprenda a detectar. Se você precisar de ajuda, procure gente qualificada que possa ter uma visão de fora, porque às vezes é melhor. Uma visão de fora que lhe diga, olha só, você está repetindo esse comportamento. E esse comportamento está levando o seu negócio para um resultado ruim. Ter essa consciência é o primeiro passo para quebrar isso. E eu tenho certeza que no momento que você quebra esses ciclos ruins no seu negócio, o resultado começa a vir, porque eu vivo isso diariamente dentro da SGE. A gente vive diariamente isso no contato com os nossos clientes, com novos clientes e na melhoria contínua que a gente gera para todos os clientes de anos já que a gente atende. Tá legal? Muito bom ter você aqui, muito bom ter esse papo de novo. E aguardo você no nosso próximo episódio do Papo de Lucro. Valeu!